Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos lá. Se era isso que eles queriam, que era colocar a culpa no STF, não vai ser. Infelizmente, não vai ser. Aliás, felizmente, porque essa culpa, eu não tenho outra palavra para dizer, me perdoem os mais ideológicos, fanáticos. Mas, gente, a gente está no governo federal que, na teoria, é para defender o trabalhador. É para estar do lado do trabalhador. É para preservar os direitos dos trabalhadores brasileiros. É a bandeira principal desse partido, Jorge. É a bandeira principal do PT. É a bandeira principal de todos os partidos que a gente apoia nessa questão da defesa trabalhista. Tá, gente, e o que está sendo feito é retirar, não tem outra palavra, é retirar e eles estão assistindo. E nós lutamos para isso. Nilton, agora a gente voltou na live aqui do meu Instagram, tá? Vou voltar aqui. A outra não foi gravada não, né? Não foi salva não. Mas depois a gente vai fazer um vídeo para pegar o que foi falado. Que o principal ponto aqui é o seguinte, o pessoal que está chegando agora no meu Instagram, o pessoal que está no Sindade, o pessoal que está no YouTube, é o seguinte, pessoal. Saiu a decisão ontem, e aí qual é o ponto que a gente está tendo divergências em entendimentos de juristas, dos advogados da enfermagem, aquele monte de youtubers da enfermagem, enfim. Qual é a divergência? Lá na linha 15, lá da decisão de ontem, que ela está divulgada em todo lugar, vocês devem ter aí, na linha 15, fala em diferença remuneratória. Qual é o nosso problema? O que a gente entende? Eu entendo. É que remuneratória vem de remuneração. E remuneração é aquela palavra que a gente não quer nem ouvir nesse piso. Nós estamos falando de base, vencimento base, que é o piso. Então isso traz, o pessoal está dizendo, muitas pessoas estão dizendo que acabou com a questão da remuneração e agora está valendo lá o piso. No meu ponto de vista, do Sindate, dos nossos advogados, não. Está confuso. Eu também não posso afirmar aqui com toda certeza que era isso que ele quis dizer. Ele pode ter, como o Nilton falou, justamente ter colocado essa palavra para deixar assim meio que em aberto, para na hora que for fazer a decisão final, que for julgar o mérito, aí poder esmiuçar. E lógico, tem muito ministro que vai fazer a sustentação e vai dizer que remuneração é uma coisa, vencimento base é outra, vão usar os exemplos da educação, dos professores e tudo mais. Então, pessoal, esse é um ponto. O outro ponto é com relação às 44 horas semanais. Olha, nós sabemos que no serviço público não tem 44 horas semanais. Né? Eu nunca vi um estado com 44 horas semanais. Eu já vi com 40, com 36, com 30, com 20, como em Brasília, mas 44 não. Ou seja, tá vendo que tem algo errado aqui? Ah, mas recebe na proporcionalidade. Não, então aí você acaba com o piso, fazendo a proporcionalidade. Ele não pode equiparar o serviço público com o privado. São duas coisas distintas. Então, assim, a gente vai ter que se debruçar aí, nós temos que chamar o fórum, conversar, explicar, né, o nosso ponto de vista, para que a gente possa, então, fazer uma pressão, continuar a pressão no governo federal, para o governo federal conversar com o Supremo antes de ir para a votação, né, do mérito da nossa lei. E aí, quando for feito o julgamento do mérito, a gente conseguir implementar isso. Pessoal, nós temos que respeitar os entes federativos, as leis estaduais, é o que eu estou falando toda hora. E eu acho, sinceramente, que os legisladores, os deputados estaduais têm que estar nessa briga, porque foi ele que aprovou, foi ele que ajudou. As assembleias legislativas, os vereadores das câmaras municipais, todos eles vão tomar um toco do Supremo, né, com relação a isso, se aceitar. Aqui em Brasília nós não vamos aceitar, porque foram anos de lutas para a gente reduzir a carga horária, que um dia foi 40 e a gente conseguiu reduzir. Agora, a gente acabou prejudicando o trabalhador por reduzir a carga horária, porque é basicamente isso que está acontecendo. A gente acabou atrapalhando a vida do trabalhador. Né? Então, assim, nós não vamos aceitar isso, vamos continuar. Tá bom, pessoal? Aqui, hoje, tá parado, só tem carro de polícia passando para cima e para baixo, mas nós conseguimos entrar aqui para gravar para vocês aqui nesse STF, que está sendo um palco das coisas mais esdrúxulas que a gente está vendo, principalmente com a enfermagem, tá bom? Olha só, pessoal, estava até dando uma entrevista hoje pela manhã numa rádio, acho que é a Rádio Nacional. E aí, a pergunta que veio para mim é: será que os ministros, eles não se atentaram que o poder público, aliás, que o servidor público não quer espera? A carga horária dele, na grande maioria, já é reduzida, não é 44 horas e nem 40, porque é como se eles pegassem o bolo e igualassem. Gente, e a minha resposta foi: eu duvido muito
Duvido muito que o ministro não tenha uma assessoria para falar para ele, ô senhor ministro, olha só, lá em Brasília, o servidor público estadual é 20 horas, lá em Goiânia, o servidor público estadual é 30 horas, lá em Cuiabá, o servidor público estadual, não sei, gente, eu não estou afirmando, tá? É 30 a 36. No HFA, o servidor público federal, Jorge, ele é 30 horas, 36 horas. E por aí vai. Não é possível que não teve uma assessoria, Jorge, que não assessorou o ministro para, sabe, diferenciar essa carga horária, seja estadual, seja municipal, seja federal, porque a forma que veio a decisão e a forma como todos eles votaram, se você for olhar voto por voto, é como se eles não soubessem. E aí, me desculpa, mas essa ignorância, se eles passaram para a gente esse parecer, é de uma tamanha ignorância que eu acho que essas assessorias não prestam. Na verdade não prestam. eu não acho não é ignorância, é perversidade. Estão sendo perversos com a categoria da enfermagem. Viu? Pessoal, lembrando aqui quem está de Brasília, hoje eu estive com a secretária Lucilene, a secretária de Saúde, já negociamos, ou seja, vai ser colocado o código de greve, deverá ser recompensado essas horas, né, como sempre foi feito. Os sindicatos agora vão sentar tanto com a Secretaria de Saúde, quanto com o IGES, que também falei com o Juraci, que vai aderir à mesma coisa que a Secretaria de Saúde, é código de greve. Código de greve ninguém leva falta. Por que a falta? Porque se a gente levar falta, a gente vai perder todo aquele dinheiro que a gente tem de servidor público. Então, falta não vai ter. A preocupação da maioria dos não é por aqui não, Instagram é com relação ao TPD, porque se você tem mais de 18 horas de falta ou 18 horas negativa no seu banco de horas, você não pode fazer TPD. Então, mas o que nós pedimos, não, se tiver lá negativado, é que não entre no banco de horas, entendeu? Seja uma outra forma de compensação, mas que essas horas não entrem no banco de horas para não causar esse negativo. É só vocês agora sentarem com a SUGEP da Secretaria de Saúde e com o RH lá do IGES e negociar isso, porque essas faltas, elas são faltas justificáveis. É como você tivesse atestado, por exemplo, você não perde direito nenhum, nem abono, nem nada que possa prejudicar, né, na sua ficha funcional. Então, é legítimo, a Secretaria de Saúde, ela reconhece a nossa luta, quero inclusive agradecer à secretária Lucilene, o próprio governador, que esperaram acontecer, estão esperando aqui uma decisão final para tomar a sua decisão, tá? Então, assim, nosso foco não são as secretarias estaduais, municipais, são aqui é o governo federal e o Supremo, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Eu sei que tem muita gente que vai falar ainda sobre esse tema de hoje para amanhã, até que tenha alguma coisa mais concreta, mas na quarta-feira, quero lembrar que na quarta-feira, a própria ministra, ontem, quando a gente teve a reunião com ela falou que até quarta-feira ela vai trazer uma decisão do presidente com relação ao piso. E aí nós vamos estar lá todos, eu vou estar lá, quero convidar todos vocês, quem estiver aqui no entorno de Brasília, quem estiver próximo, venha lá para o CICB, que fica lá no setor de Clube Sul, CICB. Lá está tendo a conferência, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde estão todos do Brasil lá falando sobre saúde, e com certeza o presidente vai estar lá no encerramento, que vai ser a partir das 17 horas. Então, com certeza, se o presidente estiver lá, ele vai fazer alguma menção, ele vai falar alguma coisa sobre a enfermagem, eu tenho certeza disso. E nós vamos estar lá para cobrar. Jorge, eu acho o seguinte, cara, nesse momento, pessoal, quem pode fazer alguma coisa pela enfermagem brasileira é o presidente Lula. E aí fica aqui, Jorge, o meu pedido, que eu sei que tem alguém da assessoria dele vendo essa live, cara, encarecidamente, não levem para a enfermagem, aliás, da enfermagem, a culpa do setor público não ter disciplina salarial. Somos quase 3 milhões de profissionais no Brasil inteiro, gente. Quase 3 milhões de profissionais. E assim, nós temos que fazer essa fala sim. Deixa a ideologia de lado, deixa o fanatismo de lado, gente. Vamos agir com a razão. Vamos agir com a razão. Sabe por quê? Porque nós lutamos para estar onde está. Passar no concurso público, ser servidor público, ter uma redução de uma carga horária. Então, o presidente Lula hoje, ele pode sim, mesmo com o acordo do Supremo, tem muitas pessoas dizendo, principalmente os mais fanáticos, falando o seguinte: não, Nilton, o presidente não pode fazer mais nada. O presidente vai lavar as mãos. Agora, a decisão do Supremo, ela é sobre tudo. Gente, não é. Não é. Nós temos o nosso direito, entendeu? Nós temos o nosso direito de termos uma decisão do presidente Lula que não que jogue por terra a decisão do Supremo. Não é isso. Mas que venha de acordo, pelo menos melhore os anseios da enfermagem hoje em todo o Brasil, Jorge. É, porque vai ser julgado o mérito, pessoal. Isso. O mérito é o mais importante. E para julgar o mérito, com certeza, as entidades vão ser ouvidas, o próprio governo federal vai ser ouvido. O nosso advogado vai ser ouvido, que está na ação também, tá, gente? Escures, né? É isso aí. Pessoal, olha, só lembrando o seguinte, que
Além de tudo, nós temos ainda um próximo passo, que é as assembleias ou as câmaras municipais, né, receber os projetos do executivo, seja do prefeito e do governador, para implementar o piso. Então a coisa ainda tem um tempo. Para o privado, até que está mais tranquilo, porque agora os sindicatos já vão sentar para negociar, não havendo acordo, né, tem 60 dias para tentar fazer o acordo. Não tendo, 60 dias vai ser implementado o piso do privado, que é mais do que merecido, né? O privado, a gente sabe que tem essa dificuldade de carga horária, é 44 horas semanais, não tem como, porque é CLT, é uma lei, né? Existem alguns privados que reduzem. Eu sei que tem hospital privado que não é 44 horas semanais, muitos até são 36 ou 40, depende. Mas isso aí é a cargo de cada privado. Agora eu quero chamar a atenção uma outra coisa, pessoal, que isso vai ser o pipoco do trovão a partir de hoje. Ninguém está falando nisso, eu vou falar a partir de hoje. O que está acontecendo? A lei ela traz duas coisas. Primeiro é o piso da enfermagem, certo? O valor de cada um. E a segunda coisa é o percentual do salário do auxiliar e técnico com relação ao enfermeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você tem um salário do enfermeiro X, o técnico de enfermagem vai receber 70% de X e o auxiliar 50% de X. Por que eu estou falando isso? Porque tem hospitais privados que já pagam mais que o piso. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Um hospital privado paga lá na carteira 10 mil reais para o enfermeiro. Ok, paga mais que o piso. Nesse mesmo hospital privado, o técnico de enfermagem ganha 5 mil reais. É mais que o piso. Ou seja, eles não vão alterar nada? Vai alterar sim, porque o técnico de enfermagem tem que ganhar 70% do enfermeiro. Ou seja, esses 5 mil tem que ser 7 mil. Isso a lei está prevendo. Isso acontece inclusive também aqui no próprio Distrito Federal. Digamos que não aconteça nada, que a gente não consiga aumentar mais nada, que vai ser 40 horas semanais e tudo mais. Ok, então que o governo ele pegue e pague aos auxiliares de enfermagem 50% do salário do enfermeiro hoje, ou 70% para o técnico de enfermagem referente ao salário do enfermeiro hoje, porque a lei diz isso. A lei ela indexa, para onde o enfermeiro for, o técnico vai. Então se o salário do enfermeiro subir, o do técnico sobe, do auxiliar sobe. A lei diz isso. Então são duas coisas que a gente tem que brigar a partir de hoje, principalmente no privado, que eu sei que tem muito hospital privado que paga mais que o piso, mas no entanto o técnico de enfermagem hoje no privado recebe 50% equivalente ao salário do enfermeiro hoje. Então tem que ir para 70%. Isso vai ser o pipoco do trovão a partir de hoje, eu tenho certeza. E a partir de hoje também muita gente vai falar isso que eu estou falando. Aí, Jorge, olha só, pessoal, isso é muito importante porque eu vi algumas publicações de prefeituras, Jorge, de prefeitos, de secretários de saúde espalhados pelo Brasil inteiro, gente. O pessoal comemorando, Jorge. Prefeitos e secretários de saúde comemorando a decisão, o acórdão do Supremo. Como se dissesse o seguinte: tá vendo, enfermagem? Tá vendo, enfermagem? Nós temos razão. Pessoal, não é assim, tá? Como o Jorge falou aqui, eu ia citar exatamente esse exemplo que ele deu. A mesma lei que traz os percentuais, né, de salário para o auxiliar, para o enfermeiro, traz também os 70% do salário do enfermeiro. Portanto, meu amigo prefeito, meu amigo secretário de saúde, não se preocupe, tá? Não se preocupe, que eu tenho certeza que o sindicato do seu município, o sindicato da sua cidade, do seu estado, vai chegar até você com esse mesmo discurso e essa mesma certeza que a gente está cravando aqui hoje aqui nas plenárias do Ministério. Vale sim. Então, sindicatos, fiquem atentos, comecem a ver as tabelas dos hospitais privados, a remuneração deles todos, né, e dos serviços públicos. Olha, pessoal, quero falar o seguinte: eu fui procurado pela galera de Roraima, lá de Coxim, e fiquei abismado, porque eles falaram o seguinte: olha, Jorge, em Coxim não tem mulher no SAMU. Ou seja, lá em Coxim, em Roraima, não tem mulher no SAMU. Não tem mulher no SAMU. E outra, 2023, diz que é porque não tem alojamento específico para mulher. Pelo amor de Deus. Então, olha só, e ninguém fala disso. Não. Cadê os defensores das causas femininas aí em Roraima, que não vê isso? Sabe, não ter mulher no SAMU. Hoje você tem mulher piloto, você tem mulher nas Forças Armadas, tem mulher em todo lugar. Não vai ter no SAMU, que é uma profissão predominantemente mulher. E é por isso, Nildo, que eu tô com essa camisa aqui, ó. Porque nossa profissão é predominantemente mulheres. E mexeu com elas, mexeu comigo. Pode ser aqui no DF, pode ser em qualquer lugar do país. Então já vou notificar aqui pela Unali, pela comissão que eu faço parte hoje, presidente da Comissão de Saúde Nacional da Unali. Vou perguntar por que o SAMU lá de Coxim, Roraima, não tem mulheres no quadro. Eu vou mais além, eu acho que você, hoje como representante público, como parlamentar,
E eu, enquanto sindicato, tem que pensar numa política pública hoje, até para preservar e para reservar a quantidade de vagas específicas para mulheres, principalmente nessas instituições que para alguns homens, infelizmente, são meus colegas de gênero, mas não concordo com isso, cara. Não pode. Gente, a gente está em 2023. Não pode e está mais que comprovado que as mulheres têm a mesma capacidade de atuação em qualquer profissão. Então, isso é a maior discriminação que eu já ouvi na minha vida, ainda mais no SAMU. Então, vamos falar com o pessoal de Roraima, lá de Coxim, e qualquer outro estado que também estiver tendo esse tipo de preconceito por gênero, fala com a gente, porque mexeu com ela, mexeu com a gente, mexeu comigo. Tá bom, pessoal? Olha, Nilton, vamos encerrar aqui a live, dizer que a gente vai continuar falando sobre isso, sabe? Compartilha essas informações, tá? Não vamos ainda relaxar, o momento ainda está tenso. A gente saiu aqui do Supremo em princípio, mas nós temos ainda a negociação com o governo federal. Nós temos até quarta-feira para ver qual é a resposta da ministra Nízia. Nós hoje fazemos parte, né? Nós fomos inclusos também, junto com os colegas, companheiros lá do Fórum Nacional da Enfermagem, as entidades nacionais, eu como parlamentar também, unido por ser aqui de Brasília, e Brasília é isso aqui, Brasília é a capital das manifestações, Brasília é a capital do concurso, Brasília é a capital das profissões. E você que está aí no Pará, em qualquer outro lugar do país, tenha certeza que a gente vai lutar aqui não por Brasília, mas para o Brasil, tá bom? Enfermagem brasileira, pode contar com a gente, pode contar com esse deputado aqui, amigo, técnico, enfermagem, enfermeiro, com muito orgulho. Obrigado pela luta. Jorge, pessoal, só quero abrir um parênteses, dá tempo, né, Rafaela? Rapidinho. Pessoal, a gente está aqui na Esplanada dos Ministérios, aqui é a Praça dos Três Poderes. Eu só entrei aqui hoje, que eu estou com o meu crachá de servidor do GDF, apresentando para um guarda da guarda presidencial ali. Por aqui eu não consegui entrar de jeito nenhum. Por lá também, se tivesse alguém da polícia militar. Gente, que país é esse? Aqui é um desabafo. Que país é esse? Que mundo a gente está vivendo? Que nós, trabalhadores brasileiros, não podemos transitar para Praça dos Três Poderes. Nós estamos impedidos de circular aqui dentro. Está tudo fechado. Não entra um civil, não entra ninguém. Não entra um civil, não entra ninguém. Está proibido a passagem, a não ser que você seja servidor da casa. Não é esse o Brasil que eu quero, eu tenho certeza que não é esse o Brasil que vocês querem também, gente. Tá certo. Então, pessoal, quarta-feira, às 17 horas, lá no CICB, estaremos todos lá, fazendo o nosso grito de guerra. O piso é nosso, tá bom, pessoal? Forte abraço e, ó, lembre-se disso, viu? Mexeu com ela, mexeu comigo. Valeu, pessoal. Para continuar assistindo os vídeos do canal Enfermagem Simplificada, clique nos cards acima e seja redirecionado. Dessa forma, assista mais vídeos aqui do canal.